Hoje, irmãos, nós vamos continuar ou encerrar aquela série de mensagens a respeito do derramar do Espírito Santo. E nós já vimos nas últimas semanas a respeito deste derramar de Deus. De quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus e Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um mover, não é um simples vento, mas o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. E nós cremos que Deus, Ele é três, sendo um. É três, sendo um. Como eu sempre digo, não adianta a gente tentar teologizar isso, né? Embora a teologia seja um princípio valioso para nós, porque nós estudamos e conhecemos mais de Deus, dos seus caminhos, da sua mensagem. A teologia é muito boa, mas nós não podemos nos aprofundar tanto assim, tentando explicar isso, porque a gente vai ficar louco. Porque a Trindade, ela não tem uma explicação humana. Nós podemos simbolizar, nós podemos até divagar assim nos pensamentos teológicos, mas não tem uma explicação palpável que seja completa, plena no sentido do que é a Trindade, de quem é o Senhor Deus. Mas, de qualquer forma, nós cremos assim, que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo, sendo o Deus Todo-Poderoso, Criador, a força que criou essa terra, a força pessoal que criou essa terra e tudo que existe. Nós cremos no Senhor Jesus, que é aquele que é o Filho de Deus, a parte divina, a centelha divina que veio nessa terra para nos salvar e nos purificar dos nossos pecados. E nós cremos que o Espírito Santo é aquele que nos dá comunhão com Deus. É aquele que foi derramado sobre a igreja para que esta igreja tenha a presença de Deus. O Senhor Jesus, antes de partir para a eternidade ao lado de Deus Pai, Ele disse: olha, eu vou enviar um outro Consolador. Outro. E lá no grego nós vamos ver que a palavra outros é parácletos. E parácletos é o mesmo que outro igual. Eu não vou mandar outro, mas eu vou mandar eu mesmo. Como assim? Eu vou mandar outro, mas sou eu mesmo. Ou como eu vou mandar outro que é igual a mim? E sabemos que não existem duas pessoas iguais. E por isso eu digo que a teologia, ela se frustra ao tentar explicar a Trindade, explicar quem é Deus de fato, porque essa compreensão ela vem da fé e não da teologia. A compreensão de quem é Deus, ela faz parte da fé. E não no entendimento sistemático das coisas, ou no entendimento científico. Porque se a gente for com a nossa ciência humana, nós vamos resultar naquilo que a Bíblia diz. A ciência dos homens, ou a ciência humana, é o que para Deus? Loucura. É loucura. A nossa ciência para Deus é loucura. Então nós não podemos tentar desvendar esse mistério cientificamente, mas sim através da fé. E Deus, Ele enviou seu Filho para nos aproximar dele. E agora o Filho vai embora e diz: vou mandar outro igual a mim para consolar vocês na minha falta. E não só consolar, mas trazer a minha presença entre vocês. E esse é o conceito do Espírito Santo, aquele que é Deus, aquele que traz a presença de Deus até nós, aquele que manifesta a presença do Todo-Poderoso no nosso meio. E hoje nós vamos falar um pouquinho da vida pelo Espírito Santo. O derramar de Deus, nós já temos visto isso nas últimas semanas, que o derramar do Espírito Santo de Deus, ele foi concebido através do envio de Jesus, o envio do Espírito Santo através de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é o selo que diz: você é de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. E a palavra de Deus é tão enfática quando fala sobre isso, que a palavra de Deus diz que nem todo ser humano é filho de Deus. E isso pode parecer uma injustiça.
Isso pode parecer algo cruel, mas na verdade é isso. Nem todos são filhos de Deus, nem todos os seres humanos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos que creram no seu nome ganham o direito de serem chamados filhos de Deus. Existe um entendimento bíblico de que só pode ser filho de Deus aquele que crê no nome de Jesus. E não só crer, mas ali na palavra, crer não é simplesmente acreditar, porque a palavra diz que o diabo crê. Opa, e o diabo não é filho de Deus. Complicado isso, não? Nem todo aquele que acredita é filho de Deus. Porque aqui, o entendimento aqui não é o suficiente acreditar, mas sim crer no sentido de ter fé, de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, esse sim, pode ser chamado filho de Deus. Este com certeza. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, a Trindade vem fazer parte da nossa vida. O Deus Pai é reconciliado conosco através do sacrifício de Jesus no Calvário. E é uma bênção, porque antes nós precisávamos de intermeios, pessoas que intermediariam a nossa fala com Deus, a fala de Deus conosco. E nós vamos ver isso ao longo das Escrituras no Antigo Testamento. As pessoas, elas não entregavam sacrifícios diretamente ao Senhor. As pessoas não podiam se comunicar com o Senhor. Só pessoas especiais poderiam fazer isso. Sabe como? Para levar o sacrifício a Deus precisava ser sacerdote. E o sacerdote, ele tinha essa função: ligar o homem a Deus. E existia a figura do profeta. E o profeta fazia o caminho inverso. Trazia a mensagem de Deus ao coração do homem. Pessoas especiais. Quando Jesus vem a esta terra, ele abre um caminho, abre uma porta para que todo e qualquer ser humano vá direto ao Pai. Não precisa de intermediário. A palavra de Deus diz: porque só há um intercessor entre Deus e os homens, que é... Vamos ler a Bíblia, hein? Jesus Cristo, homem. Só há um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Não existe outro intercessor. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que todos temos livre acesso ao Pai. Todos nós não precisamos de uma outra pessoa, nós não precisamos mais de um outro alguém, porque nós já fomos limpos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Não existe alguém mais especial para Deus do que você, porque nós somos todos iguais, todos nós. Mas quem faz esse caminho é Jesus Cristo. Acontece que Jesus não está mais aqui. Pastor, que heresia é essa? Jesus morreu, ressuscitou, e a palavra de Deus diz que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É isso que a palavra de Deus diz. Jesus não está aqui. Mas pastor fala que Jesus seja bem-vindo neste lugar. Mas sabe como que Jesus vem parar aqui? Através da presença e da pessoa do Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo é Deus e Jesus é Deus, e só existe um único Deus, então Jesus de fato ouve as nossas orações, Jesus de fato advoga a nosso favor, Jesus de fato é aquele que ouve e está presente, mas através da pessoa do Espírito Santo. Olha como é uma conexão bem estranha para nós. Mas, e aí a gente tem que rogar lá a teologia que nos explique, realmente, né? Aí sim a gente recorre à teologia para explicar, para nos dar um conceito mais humano. Mas
tudo sistematizado na palavra de Deus. Jesus, Ele está aqui através do seu Espírito, do Espírito de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como viver nesse Espírito. Existem pessoas, meus amados, que vivem neste mundo através de experiências com Deus. E agora tem uma experiência, amanhã essa experiência se cessa, acaba. E depois de amanhã reaviva essa experiência com Deus. E daqui a 3 dias, sabe o que acontece com essa experiência? Ela novamente se acaba. O que o Senhor nos chama, na verdade, é termos uma vida no Espírito. E não um momento no Espírito. Uma vida no Espírito é diferente de ter um momento no Espírito. Quanto tempo dura uma vida humana? Quanto tempo? 70, 75 anos. Alguns estão estimando a nossa geração, a geração que está aqui viva e respirando agora, a 90 anos. Já pensou 90 anos? E já pensou viver 90 anos e somente alguns dias na presença de Deus? Porque é assim que as pessoas vivem, meus amados. As pessoas que vivem de moveres de Deus, sentem uma presença, sentem um arrepio, sentem alguma coisinha. Essas pessoas, na verdade, elas não têm uma constância na presença de Deus. E se for somar esses dias, esses momentos na presença do Senhor, talvez não dê um ano. Em 90 anos de vida, a pessoa que passa por moveres de Deus só aos domingos, eu não vou nem fazer a conta para a gente não se frustrar aqui. Porque não vai dar um ano da existência dessa pessoa. Quantos domingos tem 90 anos? Se alguém souber aí, já tem gente que já vai calcular isso para mim. Existem matemáticos aqui para a glória de Jesus e vai nos dar a estimativa. Não precisa nem ser um número exato, pode ser aí uma estimativa. Mas em 90 anos, quantos domingos existem? Né? Existem em torno de 52, 56 domingos no ano, se não me engano. Se a gente for multiplicar por 90, 56 vezes 90 vai dar quanto? 5.040, tá bom, então retiro o que eu disse, vai dar mais de um ano. 5.040 vai dar 10 anos, 11 anos. Lembrando, a Lorita aí está lembrando que são 2 horinhas por domingo, aqueles que só vêm domingo à noite. Lembrando que tem gente que não vem todos os domingos, então vamos dizer que é um ano, tá bom? Isso eu estou calculando aqui se a pessoa passar 90 anos na presença de Deus. Mas olha, estar na igreja não é também, e lembrando que estar na igreja não é desfrutar da presença de Deus. Às vezes você está aqui fisicamente, mas espiritualmente você está em outro lugar. A sua alma, ela está nas preocupações de amanhã cedinho, que você tem que levantar, pegar o ônibus, pegar o teu carro e ir para o teu trabalho. E se você não tem trabalho, você já está preocupado que amanhã tem que ir atrás de um. E se você não tem trabalho e não quer procurar um trabalho, você vai ter conta para pagar amanhã. E talvez você não se preocupe com a sua conta, mas você tem uma família, e a tua família precisa da tua ajuda. E daí a nossa cabeça fica ali, e não está aqui, não está na presença de Deus. Quantas horas, ou quantos dias, ou quantos momentos nós passamos na presença de Deus? Então, viver no Espírito é muito diferente de ter momentos no Espírito. Uma vida no Espírito é uma vida constante. Abra a tua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, nós vamos ler apenas 2 versículos, 16 e 17.
Gálatas capítulo 5, 16 e 17. Se você não veio preparado na sua Bíblia, nós temos ali a projeção. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Amados, aqui nós precisamos entender e interpretar este texto com algum cuidado. Porque nós pensamos, e durante uma vida aí de igreja, de devoção, você pode entender que aqui é o nosso espírito lutando contra a nossa carne. Algumas traduções bíblicas aí dizem carne e espírito. Algumas traduções trarão aí espírito com a letra minúscula. Algumas traduções mais novas, elas trarão espírito com uma letra maiúscula. E quando você verificar nas traduções mais novas, e é por isso que eu incentivo você a ter aí uma tradução, uma nova tradução na linguagem de hoje, ou uma nova versão internacional, NVI. Essas duas linguagens bíblicas, elas facilitam bastante a nossa interpretação. Tem gente que fala: pastor, eu não entendo o que eu leio. Sim, tem dois problemas. Primeiro, que a gente tem que ter o auxílio do Espírito Santo para ler a Bíblia. Não é um livro comum que você pode abrir ele, ler ele, tem que ter todo o entendimento da palavra, daquilo que Deus quer para nós. E o segundo motivo é que às vezes o vocabulário é péssimo. Aí nem com a ajuda do Espírito Santo, meu amado. Se você não tem um vocabulário bom, dificilmente você vai entender aquilo que está escrito, porque o teu vocabulário não ajuda. Então, precisamos recorrer a instrumentos que nós temos atualmente, que são versões mais atualizadas da Palavra de Deus. Duas versões que eu recomendo, que todos precisam ter, é a nova versão internacional e a nova tradução na linguagem de hoje, que facilitam muito o nosso entendimento bíblico. Mas vamos lá. Um entendimento muito importante aqui, meus amados, é que nós precisamos diferenciar o que é espírito humano e o que é o Espírito de Deus. E aqui nessa palavra nós vamos ver o Espírito Santo de Deus. Nós não estamos vendo em nenhum momento aqui o Espírito humano. E quando aqui o apóstolo Paulo fala que os dois ficam lutando entre si, o Espírito humano e a carne, ou o Espírito humano e a natureza, não é Espírito humano. Na verdade é o Espírito Santo. O Espírito de Deus milita, luta, bate de frente com a natureza humana ou contra a nossa carne. E quando você vê aí na tua versão, talvez seja carne, na verdade não é o corpo. E alguns, entendendo que é o corpo físico, sabe o que fazem? Sobem de joelho escada, pegam flagelos, que são aqueles chicotes feitos com coisinha para machucar na ponta, tem que mortificar a carne, não é carne nesse sentido que a palavra está dizendo. Ali carne é natureza humana, a sua vontade. E mortificar a natureza humana, mortificar a carne, não é se autoflagelar, e sim submeter a nossa vontade humana à vontade de Deus. Você está entendendo? Você está compreendendo o que é isso? Mortificar a carne não é vou fazer um jejum para purificar a minha carne. Não, você vai passar fome. Você não vai purificar nada. Vou me bater, vou me jogar numa piscina gelada. Não, você não está fazendo nada, você está se judiando. E você não está cuidando do tempo do Espírito Santo. Agora, o que nós precisamos fazer é subjugar a nossa carne, subjugar a nossa própria vontade, subjugar a nossa natureza humana. Agora eu vou te falar uma coisa: se você está tentando sozinho, sabe o que vai acontecer com você? Você vai se frustrar. E é por isso que muitas pessoas largam a igreja, largam a fé, porque elas ficam lutando contra a carne, elas ficam lutando contra a natureza humana, ficam batendo de frente com o pecado, e isso só leva à ruína.
Algumas pessoas chegam para nós e dizem: eu não quero mais ser crente. Sabe por que eu não quero mais? Pelo simples fato de que eu não consigo. Eu não quero viver essa vida aí. Olha, eu não quero, porque eu já tentei. E eu prefiro viver no pecado. Sabe por quê? Porque estava lutando sozinho. E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você está tentando cometer o suicídio. É fácil ou é difícil? Não é fácil? Tipo, chegar na beirada do prédio, se jogar lá de cima, é fácil ou é difícil? Pegar uma faca e enfiar no pescoço, é fácil ou é difícil? Oh, meu querido, minha querida, é complicado. É complicado, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Eu já li alguém dizendo que aquele que comete suicídio, na verdade, é muito macho. É muito corajoso. Mas eu não estou falando do suicídio matar esse corpinho aqui. Agora eu estou falando do suicídio da tua própria natureza. E eu não sei se você entende, mas a tua natureza é você. Porque a gente fica falando assim, ó, o meu eu, né? O meu eu. Ô, meu querido, a gente precisa fazer terapia às vezes. Porque se eu estou dizendo que o meu eu não sou eu, não é eu, é o meu alter ego. Né? A psicologia tenta lá fazer uns negócios assim e fazem uma confusão. Não sou eu. Pera lá, é você sim. Você já viu aquele camarada que mata uma porção de gente e daí quando ele é preso, qual é a primeira coisa que ele alega? Doente, estava fora de si. Opa, pera lá, fora de si. Alguém que está fora de si está morto. Estava endemoniado. Eu vi esses dias um vídeo lá que me mandaram, acho que vai até no grupo da nossa célula, mandaram lá. O camarada matou uma porção de gente e quando foi preso começou a dar uma de endemoniado e louco lá. Ele começou a quebrar tudo. Ô meu Senhor, toma vergonha na cara. Não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com outra pessoa, com você. Quando você mente, na verdade não é outra pessoa que está mentindo, não é o diabo que está colocando palavra na sua boca. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente faz as coisas erradas, a gente precisa culpar alguém. A gente precisa dizer que é o diabo que está colocando palavra na nossa boca. A gente precisa escapar da culpa. E a única forma de escapar da culpa é a confissão de pecado e o sangue de Jesus que nos livra de todo o pecado. Não tente escapar da tua culpa encobrindo os teus erros. É uma coisa que nós temos ensinado para as crianças lá em casa. Ontem o WhatsApp, nós estávamos no café e eu fiz uma brincadeira. Eu nem me lembro o que foi que eu falei, mas ele olhou para mim e disse: pai, você disse que você não mente. E se você não mente, não é mentira, né? E nós estamos ensinando para eles que o pai e a mãe não mentem. E irmãos, eu tenho lutado contra a natureza, desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, porque é o mal que assola as nossas vidas, a mentira. Tentar encobertar as coisas, e eu aprendi que eu preciso confessar. Eu preciso falar a verdade, mesmo que eu saia no prejuízo. O apóstolo Paulo fala isso. Nós precisamos sair no prejuízo. E a gente tem que ensinar as crianças lá em casa. E quanto crente vive na mentira? Quanto crente mente para si mesmo? Relacionamento conjugal é isso que a gente mais vê. A gente vai atender o casal, chega lá o casal, senta na nossa frente, tão lindo um casal, olha que bonito, e daqui a pouco começa. A acusação mútua. Nunca a culpa é sua, sempre a culpa é do outro.
E sabe por que a gente faz isso? Sabe por quê? Porque a gente quer encobrir a nossa podridão. A gente quer encobrir aquilo que é culpa nossa. Então é mais fácil apontar para o outro. E relacionamento conjugal normalmente é assim. Vai ver que aquela pessoa que fala do outro, na verdade, ela está com problema. Na verdade, ela precisa se consertar. Porque o foco dela é o outro. O foco dela é ele ou ela que está errado. A gente não faz o autoexame. Uma vida no Espírito, meus amados, ela traduz tudo isso. Ela resolve tudo isso. Sabe por quê? Porque é impossível quando o Espírito Santo está habitando em nós. O Espírito Santo está vivo e eficiente e eficaz dentro de nós. Nós vivemos na vida de pecado. Não tem como. O apóstolo Tiago vai dizer que não tem como uma fonte jorrar duas águas diferentes. Isso é verdade. O apóstolo Tiago está falando aí sobre a verdade e a mentira, palavras boas e palavras ruins, palavrões e palavras que edificam, mas pode ser aplicado a toda a nossa vida e toda a nossa existência. Uma mesma fonte não pode falar duas coisas, jorrar duas coisas distintas, dois tipos de água. Já viu alguma fonte nesse mundo que jorra um pouquinho de água doce, um pouquinho de água saloba? Primeiro que você nem vai provar essa água. Porque você nunca sabe o que pode sair ali. Ainda que fosse possível, né? Mas não é possível. Uma fonte só joga um tipo de água. Água pronta para o consumo, água própria para o consumo ou água imprópria para o consumo. Aquele que vive no Espírito só joga água que é própria para o consumo. João capítulo 7 vai nos dizer: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que maravilha! É o Espírito Santo, é essa água viva. Nós já vimos a semana passada. Esse Espírito de vida, ele é jorrado para fora da vida daquele que tem uma vida do Espírito Santo. Aquele que crê em Jesus. E agora eu volto lá no comecinho dessa mensagem. Não basta somente acreditar. Crer aqui na Bíblia é bem diferente de acreditar. Crer aqui na palavra de Deus, na verdade, significa eu acredito com fé. Eu pratico aquilo que eu creio. Aquele que crê em Jesus, do seu interior fluem rios de água viva. Pode passar para nós lá. O primeiro entendimento que nós precisamos tirar deste texto aqui de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, é que nós precisamos ser levados pelo Espírito Santo. Um determinado pastor aí que prega muito com essas audiovisuais, assim, né? Uma vez ele subiu no púlpito, né, com um controle remoto. Ele prega muito para jovens e ele perguntava naquela mensagem: quem está com o controle da sua vida? Quando nós somos levados pelo Espírito, quando nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, as nossas ações refletem aquelas sugestões que Ele nos dá. Não quer dizer que se você for guiado pelo Espírito ou levado pelo Espírito, você vai virar um robô. Não quer dizer isso. Sabe por quê? Em primeiro lugar, nós é quem controlamos a nossa vida. Nós temos livre-arbítrio. E quando nós entregamos a vida para Jesus, nós não tiramos de lado o nosso livre-arbítrio. Nós continuamos com esse livre-arbítrio, com a nossa vontade, com as nossas intenções. Nós continuamos assim. Então nós podemos decidir, mesmo levados pelo Espírito Santo, pelo vento do Espírito, nós podemos decidir não fazer mais a vontade de Deus. Nós vamos ver isso lá em Filipenses, em Colossenses, que diz: não apaguem o Espírito Santo, ou não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Nós podemos fazer isso na nossa vida, entristecer ou apagar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sabe quando?
quando nós deixamos de fazer a vontade dele e voltamos a fazer aquilo que a nossa carne ou que a nossa natureza humana deseja fazer. O pecado é a expressão da nossa natureza humana. Paulo aos Romanos diz: porque todos pecados separados estão da glória de Deus. Quando Paulo fala isso, ele fala assim, o pecado ele domina a nossa vida ao ponto de nos afastar de Deus. Uma vida pelo Espírito não tem essa interrupção de presença de Deus na nossa vida. Uma vida pelo Espírito não quer dizer que nós não vamos pecar. Nós vamos pecar sim. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, o nosso pecado ele vai ser percebido na hora. E nós nos arrependemos na hora. E nós pagamos o preço pelo nosso pecado. Não quer dizer que você precisa pagar o teu pecado, não. E Cristo já pagou na cruz por todos nós. Mas sabe, pagar a consequência nós devemos pagar. Porque embora nós sejamos perdoados, as consequências ainda ficam. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós pagamos a consequência. Não vamos viver errando por aí. Porque nós não vivemos mais em função do pecado, mas vivemos em função de Deus. Uma vida no Espírito é completamente diferente de uma vida guiada pela nossa natureza humana, pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos. Pode passar lá. E depois nós precisamos entender que nós precisamos abrir mão dos nossos desejos. Abrir mão da nossa vontade. E sabe como é abrir mão da nossa vontade e dos nossos desejos? Sabe como é que é? É abrindo mão. Não tem outro jeito. Eu gosto muito de falar sobre briga conjugal e relacionamento conjugal, porque é uma coisa que nós amamos fazer. Aconselhar casais, ensinar casais. E aconselhando casais, a gente vê muito isso daqui. O cabo de guerra entre o marido e a mulher e o marido. E a gente vai dizer que o problema aqui não está no temperamento, o problema aqui não está no que um pensa e o outro pensa. Qual é o problema que está aqui? Quem teve ontem naquela mensagem na oração ouviu lá eles falando. Qual é o problema? Não ter acordo. Não ter acordo. E quando não tem acordo, um puxa para o lado, outro puxa para o outro, e vai vencer aquele que quer apelar mais. A mulher, ela gosta de apelar mais emocionalmente. O homem, ele gosta de apelar mais com a sua força e o seu poder. Pode ser força e poder financeiro, pode ser força e poder intelectual, pode ser força e poder, força mesmo, física. O homem e a mulher, eles puxam cada um do seu lado. E dependendo do tipo de briga, dependendo do tipo do acordo que faltou, vai ganhar aquele que apelou melhor. Com a nossa carne e com o Espírito de Deus é a mesma coisa. Nós damos uma ponta na corda para o Espírito Santo e dizemos: leva a gente aqui, Senhor. E você vai indo, porque o Espírito Santo vai te levando, o Espírito Santo vai te carregando, e é um vento que te move. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes o Espírito Santo perde. Eu estava olhando ali embaixo, antes dessa mensagem, hoje estava falando: Senhor, não perca na minha vida jamais. Senhor, ganha na minha vida todas as batalhas contra a minha carne. Ganha todas as batalhas contra a minha natureza. Me ensina a mortificar a minha carne, porque sabe o que tem que acontecer? É um acordo. Um acordo com o Espírito Santo. Nós precisamos fazer um acordo com o Espírito Santo. E dizer: Senhor, eu abro mão da minha vontade. Só me revela qual é. Porque muitas vezes a gente fica correndo igual barata tonta, mas a gente não percebe o que é a vontade de Deus. Pare, ouça. Às vezes a gente quer que Deus faça a vontade dele na nossa vida, mas sabe o que a gente faz? A gente corre atrás. A gente fica ali, fazendo. A gente fica: acho que não vai dar certo. Melhor é eu ir atrás.
E a gente não descansa. Sabe o que você faz enquanto você descansa? Sabe o que você faz quando você descansa? Nada. Quando a gente descansa, a gente não faz nada. Já viu aquele final de semana que parece que não rendeu? Aquele final de semana que você volta na segunda-feira, eu estou cansado. Sabe o que aconteceu? Eu vou te falar, você ficou saracoteando no final de semana. Em vez de descansar, segunda-feira tem que trabalhar. E você fez diversas coisas. Mulher ficou lá nas obrigações do lar, ficou lavando louça, mas se eu não fizer, ninguém faz. E fica aquela conversa de sempre. Homem vai lá cortar a grama e vai fazer às vezes as coisas em casa e tal. Chega na segunda-feira, não consegue trabalhar direito. Não consegue se doar ao máximo. Sabe por quê? Porque não descansou. A nossa vida humana, guiada pelo Espírito de Deus, deve ser assim. Quando a gente tem alguma coisa espiritual para fazer e aquela coisa já não tem mais sentido para nós fisicamente, eu não consigo. É claro, aquilo que você deve fazer, meu querido, minha querida, faça. Aquilo que você precisa fazer, e Deus não vai fazer por você. Faça, mas às vezes não tem solução, então não faça. Certa vez, atendendo um casal, nós estávamos ali conversando com aquele casal, e estava difícil, e estava muito difícil, muito complicado. E a gente foi, mas o que está acontecendo? E a gente estava atendendo mais a mulher do que o homem. E no final a mulher disse, olha, o que eu faço agora? Ele não quer, ele não faz, ele não... E a gente falou para ela, descanse. E ela mandava mensagens para nós. Escuta, será que eu posso fazer tal coisa? E se eu fizer não sei o que, será que ele vai querer? E se eu fizer não sei o que lá, será que ele vai fazer? E se eu... Criatura, descanse. Não, mas eu não faça nada. Descanse. Ela não aprendeu a descansar e foi apanhando até lá, apanhando na vida. Quando chegou no final da história, ela já não aguentava mais, porque ela estava tão enfraquecida, ela falou, eu quero divórcio. Não quero mais, não aguento mais. E a gente falou, agora então chegou a hora de você descansar. Chegou o momento de você descansar. E ela começou a descansar. Não deu uma semana. O homem pulou e falou, agora é comigo. Ela acabava suprimindo ele, ela acabava fazendo tudo por ele. E sabe o que acontece? Nada. Porque enquanto a gente faz, Deus não faz. Enquanto a gente age, Deus não age. Se é impossível para nós, por que nós fazemos? Talvez você tenha aí na tua cabeça agora alguma coisa que é impossível. Aí você está lá insistindo, e fazendo. Para! Deixa na mão de Deus. Coloca nos braços do Senhor e diz, Espírito Santo, não vou mais guerrear com o Senhor, não vou mais satisfazer os desejos da minha carne, porque o nosso desejo, irmãos, é fazer, o nosso desejo é lutar, o nosso desejo, não está morto quem peleia, diria aquele ditado da Gaudéria, não está morto quem está lutando, mas precisa mortificar a carne e deixar o Espírito Santo fazer. Deixar Deus fazer. Pode passar lá. Agora, eu quero que você vá lá na tua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Versículos 22 e 23 de Gálatas capítulo 5 vai nos dar aí qual é a expressão máxima de ser guiado pelo Espírito de Deus. E aqui nós vamos ver em Gálatas capítulo 5 que não é o espírito humano que vai conseguir. E se você tenta procurar aqui satisfazer agora essas exigências aqui de Gálatas capítulo 5, 22 e 23, você vai se frustrar, porque esse fruto aqui não é o fruto que o Espírito deixa a gente produzir. Esse fruto aqui
ele é produzido pelo próprio Espírito de Deus. Não é algo que você consegue humanamente fazer, não é algo que você humanamente consegue desenvolver, mas isso daqui é promovido pelo Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o Espírito de Deus produz. Algumas versões vão dizer assim, mas o fruto do Espírito é. Eu gosto dessa versão aqui na nova tradução da linguagem de Deus, na nova versão da linguagem de hoje, porque ela traz exatamente assim, mas o Espírito de Deus produz. É Ele quem produz. Não é algo que você consegue fazer. Não é algo com que a sua natureza humana consegue ser suprimida para fazer. É o Espírito de Deus que produz em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Contra essas coisas não existe lei. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele suprime os desejos humanos. E eu vou te dizer, o nosso desejo humano é aquilo que é mal. Ele quer aquilo que é mal. Você quer ver só? Você está no seu ambiente de trabalho e você sabe que você tem uma consulta médica 20 minutos depois que acaba o teu expediente. Vamos lá. Situação corriqueira, situação do dia a dia. Você tem uma consulta médica 20 minutos depois do teu expediente. Mas para não queimar o seu filme, para não ficar feio, você está concorrendo a uma promoção. Então, para não ficar feio para você não vai pedir para o seu chefe dizer assim, chefe, tem uma consulta 20 minutos depois do encerramento do meu expediente, só que se eu sair, não vai dar tempo de chegar e eles vão cancelar minha consulta. Né? A forma simples e fácil de se resolver isso seria isso. Mas a nossa mente humana vai lá pensar como é que faz para se livrar desse problema. Se eu for falar com ele, talvez fique feio para mim. Se eu for falar para ele, talvez eu perca aquela promoção. Porque eu estou cuidando mais da minha saúde do que do meu trabalho. E o que o meu gerente vai pensar, o que o meu chefe vai pensar, então eu não vou falar com ele. Qual é a outra opção? Qual é a outra opção? Oh meu Deus, me dá uma luz. Ô Senhor, me ajuda. Qual é a outra opção? Qual é a outra opção? Já sei. Saio mais cedo e peço para alguém passar o cartão para mim e encerrar o meu ponto. Está resolvido. Ou então saio mais cedo e amanhã eu registro o meu ponto. Lá no banco tem essa opção. Você sai e esqueceu de dar a saída, enfim, o que acontece? No dia seguinte você registra lá para a saída. E aí você pensa, qual é a minha opção? Já sei. Né? Ele lá no banco, eu saio mais cedo, ninguém vai perceber, amanhã eu dou saída e o máximo que vai acontecer é que eu vou levar uma chamadinha. Aí quando me falarem, o que aconteceu no teu ponto? Eu esqueci de dar saída ontem. E está tudo resolvido, não é? Tudo pronto. Tudo 100%, tudo nos treinos. Irmãos, uma vida guiada pelo Espírito não é assim. Uma vida guiada pelo Espírito é conversar com o chefe e crer que o Espírito Santo vai resolver tudo isso. E crer que o Espírito Santo, que Deus Todo-Poderoso, vai mover os céus e a terra e vai fazer com que você se vá bem ali naquela concorrência, mesmo saindo meia hora mais cedo do teu trabalho e pagando depois. Pastor, mas daí tem que pagar depois. Não. Poxa vida! Uma vida guiada pelo Espírito, a gente sofre.
sofre. Não é muito fácil, não. Mas sabe, no final, a gente colhe fruto. A gente colhe fruto, meus amados. Depois que você perder aquela oportunidade, não adianta falar, oh, o Senhor não me ajudou, mas também você saiu vencendo aquele dia. Foi pior do que se você tivesse pedido para o chefe. Foi mais complicado. A vida humana, ela está cheia de decisões que você toma ao longo do seu dia. E qual é a decisão que você está fazendo? Decisão que agrada a Deus ou decisão que desagrada a Deus? Mesmo que nós saiamos no prejuízo, mesmo que você saia no prejuízo, você precisa fazer a vontade de Deus. Porque uma vida do Espírito é uma vida que nós passamos às vezes alguns prejuízos, mas traz uma eterna gratidão no nosso coração de dizer para o Senhor, Pai, consegui passar naquela situação sem ofender o Senhor, sem ofender o meu próximo. Isso já é o suficiente, mas sabe, Deus nos dá recompensa, amados. Deus nos recompensa com a nossa obediência. Pode demorar às vezes, para nós, mas para Deus não é demorado, porque Deus faz tudo no tempo certo. Por isso, viva uma vida guiada pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito é tudo isso que nós estamos vendo ali. O fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é um desses elementos, mas é a plenitude desses elementos. Pastor, então eu não tenho Espírito Santo, porque eu não consigo viver tudo isso todo o tempo. Eu não estou falando que você deve viver isso o tempo todo. Porque o fruto do Espírito ele não é algo assim que eu preciso praticar. De tanto eu praticar o amor, aí eu vou amar. De tanto eu praticar a fidelidade, aí eu serei fiel. Não é assim. É algo que o Espírito Santo produz em nós. Não fique brigando com o contrário daquilo ali. Se você fica brigando, eu vou te falar, você vai perder aquilo que eu falei no início da mensagem. Por isso a gente se frustra, porque não somos nós que fazemos aquilo ali, mas é o Espírito Santo quem produz em nós. É algo que nós não conseguimos. Nós não conseguimos amar em todo o tempo. É difícil. Amar quando a pessoa está pisando no teu pé e não tira o pé de cima do teu. É complicado. Amar a pessoa que mais te espizinha é complicado. E eu vou te dizer, o nosso desejo é odiar essa pessoa. Mas eu vou te dizer também que odiar essa pessoa é uma obra da carne, é uma obra da natureza humana. Se você tiver um tempo essa semana, e eu creio que você tem tempo, você só precisa se organizar, leia Gálatas capítulo 5 por inteiro. E você vai ver ali as obras da carne. São exatamente o contrário daquilo ali que o Espírito Santo produz em nós. E as obras da carne, elas são manifestas, aqui diz a palavra de Deus. Elas se manifestam em nós o dia todo dia. Mas sabe, meus amados, nós precisamos deixar o Espírito Santo vencer essa guerra. Deixa o Espírito Santo vencer e fala, Senhor, eu não consigo. E o Ed René, um pastor da Igreja Batista de Água Branca, ele tem uma mensagem que ele fala, queira querer. Você não precisa querer, você precisa pelo menos querer. Oh meu Senhor, que troço complicado que é esse? É simples, eu não quero. Eu não quero. Senhor, mas eu desejo tanto querer. Senhor, eu preciso querer. Pai, eu quero desejar isso. Pai, olha, está doendo, ele está pisando no meu pé e a palavra diz que eu devo amar. Eu não quero amar, eu quero odiar, eu quero que ele morra. Ah, é pesado demais? Mas é isso que você pensa. Não, pastor, eu não quero que ele morra. Eu só quero que ele fique aleijado só.
Eu só quero que caia um raio do céu e deixe ele só tortinho. Matar não, pastor, muito pertinho. Não, a palavra diz que quando você odeia o seu irmão, você está, na verdade, desejando a morte dele. Quando a gente tem ódio contra qualquer pessoa, na verdade nós estamos desejando a morte dessa outra pessoa. E se alguém está pisando no teu pé, meu querido, se alguém está pisando no teu pé, minha querida, não fique pensando que o pastor quer que você deseje o bem dessa pessoa. Pisa mais no meu pé, mas eu te amo demais. Você é tão lindo mesmo pisando no meu pé. Oh, mas eu te amo. Com um amor que não tem tamanho, porque você pisa. Não é porque você pisa no meu pé. É porque você é uma pessoa boa. Ai, mas ele está pisando no meu pé. Meu querido e minha querida, não adianta. Isso não resolve. O que eu preciso é, ele está pisando no meu pé. Eu odeio ele, mas eu quero amar. Nós precisamos querer. E esse é o princípio do fruto do Espírito. Mesmo sem querer, eu reconheço que eu preciso, então eu clamo: Senhor, eu preciso desejar, Senhor, eu preciso ser fiel. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou, mas o Senhor pode fazer isso em mim. É Ele quem produz, não somos nós. A gente faz o caminho inverso, a gente fica lutando contra a nossa natureza. E eu vou te dizer, é difícil cometer suicídio. É complicado cometer suicídio, porque quando você está matando a tua natureza humana, você está matando você mesmo. E não é você que vai vencer, mas é o Espírito de Deus. Você não consegue, é uma queda de braço com um monstro, porque a nossa natureza humana é um monstro. E eu sempre falo que tem monstros guardados dentro de mim. Um monstro que é impaciente, um monstro que é rude, um monstro que é voraz, um monstro que é tudo aquilo que eu sou. Mas sabe o que acontece? Ele está mortificado. É como um morto que está pronto para ressuscitar. Eu mesmo tenho o elixir que vai ressuscitar esse monstro, que é a minha própria vontade. E se eu chamar esse monstro que está morto dentro de mim, ele vai ressuscitar. Ele vai levantar dali. E olha, eu vou te dizer, depois ninguém segura ele. Eu dizia que ele estava preso numa jaula. Mudei, tá, professor? Mudei, ele não está preso numa jaula, está morto. Ele está morto, o Espírito Santo matou ele dentro de mim. Mas sabe, quem tem o poder de trazer a vida sou eu. E se eu começar a não obedecer a Deus, este morto volta à vida e vai vencer a guerra. Por isso, creia você também. Você tem um monstro dentro de você. Ele pode estar vivo ou pode estar morto. Prefira que o Espírito Santo mate este monstro, que é você mesmo, a tua natureza humana, a tua vontade de cumprir o pecado. Amém? Amém. Baixe sua cabeça e feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome santo de Jesus, nós queremos que o Senhor mesmo mortifique a nossa carne. Que o Senhor mesmo possa derramar o Teu Espírito de vida em nós, ó Deus, e que nós possamos sair dessa batalha vitoriosos com o Senhor. Porque nós queremos que o Senhor somente mortifique, somente mate, ó Deus, o nosso desejo de pecar, o nosso desejo pecaminoso, aquilo que não é a favor da Tua vontade, Senhor. Mas nós queremos que o Senhor produza em nós o amor. Nós queremos que o Senhor produza em nós a alegria, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, a benignidade, Senhor. Oh Deus, produza em nós o fruto do Teu Espírito. Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz. Faz-nos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Faz-nos, ó Deus, ouvir o Teu chamado.
em nome e para a glória de Jesus. Paizinho, mortifica a nossa carne, mortifica, Senhor, a nossa natureza humana. E que o Senhor vença essa guerra pelo poder do nome de Jesus. Que nós tenhamos uma vida guiada pelo Espírito Santo. E a vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida feliz. É uma vida de alegria constante. Pois nós clamamos a Ti em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.